O Brasil, ele tem um mistério. O mistério da história do Brasil. O enigma da história do Brasil. Por que o país, que tem uma história tão diferente de qualquer outra história, ele conseguiu se consolidar como nação? Essa é uma questão que perturba os historiadores e todos aqueles preocupados com a essência da nacionalidade brasileira e o seu futuro. E esse é um dos objetivos das nossas reflexões sobre os momentos cruciais da história do Brasil. O Brasil ele tem problemas graves de identidade, que não são coisas fáceis de serem resolvidas, porque são questões que têm origens históricas muito profundas e tem uma dimensão moral muito clara. Grande parte dos problemas do Brasil advém do fato de que o Brasil não consegue se experimentar como uma totalidade. Os diferentes agentes sociais brasileiros, eles não conseguem viver a experiência pública, eles não conseguem ser nada além do que agentes privados com preocupações privadas, ou seja, cada um por si. A experiência pública no Brasil nunca foi uma experiência generalizada. O Brasil sempre foi uma terra de ninguém, desde o período colonial. Né? Quando nós estudamos os cronistas coloniais, e nós vemos, por exemplo, Frei Vicente Salvador, dizendo que não conseguia comprar um frango para um bispo amigo dele que estava na cidade, porque não havia nada no mercado, e que as pessoas tinham que comprar as coisas nas casas dos outros, e aí o bispo observa para ele que o Brasil não é repúblico, ou seja, as coisas públicas não são importantes, o que importa é o que está da porta para dentro. Né? Quando um Frei Vicente Salvador fala isso no século XVII, ele está analisando um problema clássico da formação do Brasil. Ou seja, o Brasil é uma sociedade, se configurou como uma sociedade resistente à autoridade de Portugal, e aonde, de diferentes maneiras, todos os agentes políticos tentaram encontrar formas para agir de maneira independente, né? E em função de interesses particulares. As ações pombalinas, por exemplo, que foram ações reformistas, longe de resolver os problemas do Brasil, aprofundaram ainda mais, porque a liberdade pombalina deu liberdade aos agentes políticos para serem o que eram. Então, enquanto os jesuítas passaram 200 anos tentando ordenar a sociedade, estabelecer autoridade moral, tentando estabelecer limites para o exercício de tudo o que se fazia, o Pombal, quando expulsou a Companhia de Jesus, deu total liberdade para que as pessoas continuassem a ser o que elas eram. E isso demarcou, de uma forma definitiva, um determinado rumo para a sociedade brasileira. Né? O rumo de uma sociedade onde a moralidade é subjetiva, ou seja, cada um escolhe para si próprio o que é bom e o que é mal, ou é relativa, ou seja, o que os outros fazem, mesmo sendo diferentes, é tão legítimo quanto eu faço, mas onde nunca houve consolidado uma moral objetiva, ou seja, uma moral que seja universalmente aceita e obrigatória, ou seja, no qual todos os habitantes, ou a sociedade como um todo, têm um compromisso com o respeito à autoridade, né? Ou com alguma coisa maior do que elas mesmas. Então, esse problema do Brasil, sem dúvida, as reformas pombalinas agravaram. Então, a sociedade brasileira, ela vive esse problema sempre de ser uma nação, e numa nação todas as pessoas elas acompanham um determinado projeto de integração e um projeto maior, ou não ser uma nação, ou seja, onde cada um tem a sua própria visão das coisas, de ser o que quer ser. E isso explica em grande parte por que no Brasil não existem movimentos de opinião consistentes. Ou seja, ninguém no Brasil, poucas pessoas no Brasil, se dispõem a adotar uma opinião e a sacrificar os elementos da sua identidade em função de uma opinião. Então, você não tem correntes de opinião. Quando a gente vê, por exemplo, a independência dos Estados Unidos, a gente vê que lá no finalzinho, todos que estão participando do processo de independência dizem claramente o seguinte: nós hipotecamos nossas fortunas e nossas honras pela causa da independência. Né? Isso no Brasil ninguém consegue fazer porque existe uma resistência permanente a isso. E isso também explica por que no Brasil nós nunca tivemos revoluções ou grandes movimentos sociais.
porque tudo isso implicaria em renúncias a fortunas e honras, coisa que nunca passou na cabeça dos principais agentes políticos brasileiros. Então, isso é um problema da história do Brasil, porque nós não vemos aqui em nenhum momento essas tomadas de posição. Por outro lado, todos aqueles preocupados com a sociedade brasileira sempre se moveram no sentido da moralização. Sempre entenderam que a questão do Brasil Central era a transformação dessa desordem, em alguma coisa ordenada. E isso só seria possível através de algum tipo de política de imposição moral que pudesse amarrar as pessoas todas dentro de um projeto específico de sociedade. Então, quando se diz assim, qual é o enigma do Brasil? É que ele, sendo uma sociedade tão desordenada, ainda existe em grande parte por conta daqueles que pretenderam ordená-la. E que volta e meia, nos momentos em que o Brasil está em processo de desagregação, se movimentam no sentido de agregar a sociedade brasileira. Nosso objetivo, portanto, nesse curso é analisar alguns momentos cruciais da história do Brasil. Momentos nos quais o Brasil avançou no sentido da desagregação ou que foi salvo da desagregação. Nós vemos aí sempre que há um conflito no país entre esses elementos imoralizantes ou amoralizantes e os elementos moralizantes, sempre minoritários, mas sempre ocorrendo nos momentos críticos para que a sociedade pudesse subsistir. O nosso objetivo aqui é entender, contribuir para entender o Brasil. E entendendo o Brasil, pensar também como é possível agir dentro dele no sentido de fortalecê-lo. A avaliação de que o problema do Brasil é um problema de ordem moral não é recente, é clássica, é histórica, né? E sustenta e explica, em grande parte, o fato de que o Brasil, sendo tão disfuncional, conseguiu, ao longo do tempo, tornar-se uma nação com alguma funcionalidade precária, circunstancial, mas suficiente para a sua existência. O mistério do Brasil, o mistério da existência do Brasil, é em grande parte o mistério da existência daqueles que acreditam no Brasil. E esses que acreditam no Brasil conseguiram salvar o Brasil do seu fim e mantê-lo existindo, mesmo que precariamente, mas acalentando a esperança na sua realização. O objetivo do nosso curso é, portanto, analisar alguns desses momentos e introduzir algumas questões que possam ser úteis ao pensar o Brasil e ao viver no Brasil.